Ora, vamos então continuar com a segunda parte da análise da DNS. Ora, estávamos então a trabalhar na área do DIG, ok? Ou seja, a fazer a resolução reverse de endereços, e a partir daqui vamos começar também a fazer a análise da própria configuração do DNS. Cada instituição, quando reserva um domínio, tipicamente reserva com a intenção também de ter a informação de e-mails e, obrigatoriamente, a informação de DNS, sendo que de e-mails é facultativa. Podemos solicitar essa informação com a opção "-t NS", para verificar quais são os servidores de DNS que estão atribuídos. Neste caso, já tínhamos encontrado anteriormente os DNS que estão associados e os dois respectivos nomes. Para além de o NS, temos o MX para perceber quais são os servidores de e-mail. Neste caso específico, o servidor de e-mail é o wipelariaprotectionoutlook.com. Não vale a pena registar porque é um serviço relacionado com o Outlook, por isso não vão estar fora da análise do nosso objetivo, ok? Ou seja, temos aqui uma parceria em que o Wipelaria recorre aos serviços do Outlook, e a partir daqui, ok, podemos colocar na parte de parcerias, ou seja, que temos aqui não é nada problemático, pelo contrário, temos aqui uma parceria com Outlook, onde nós temos que o servidor de mail é então utilizado pela Outlook, ok? Ou seja, informação apenas para possíveis situações anteriores. No entanto, existe sempre muita informação que pode ser consultada, e neste caso específico existe sempre a opção de nós perguntarmos e avaliarmos que tipo de informação poderá estar configurada em Clear Text. Há montes de informação, há montes de registros que poderão estar presentes no DNS, e no caso, se fizermos DIG Wipelaria, vamos encontrar aqui diversas informações. Por exemplo, temos aqui um registro numa plataforma I Have Been Plundered, vamos ver depois isto mais à frente. Aqui o Adobe IDP Verification, o Google Site Verification, basicamente é tudo hashes de confirmação de registro e utilização de plataformas, ok, que permite então essa mesma validação. No entanto, se uma das tags mais importantes é esta, a tag do SPF1, que é extremamente útil nós termos a noção de que se um domínio tiver um endereço de mail associado, esta tag tem que estar presente. Esta tag define quais são os servidores de mail que estão autorizados a enviar mail, autorizado sendo enviado a partir deste respectivo domínio. E a partir daqui nós conseguimos ver que existem aqui um conjunto enorme de possibilidades de servidores que estão autorizados a mandar mails como sendo Wipelaria. Ora, alguns endereços de domínio de redes que nós já conhecíamos, 193, 137, outros que são desconhecidos, aqui neste caso o 196, ok? Podemos confirmar aqui que o que nós tínhamos era o 193, 137, o 194, 210, e agora temos aqui alguns. Este é o 127, já faz parte de uma rede conhecida. Este do 194, 210 já faz parte de uma rede conhecida. Mas temos, por exemplo, este 137 é conhecido, 137 é conhecido, mas este 137, 196 é de uma rede que não é conhecida. Então, a partir daqui, o que teríamos que fazer? Voltar a fazer o IS, verificar se esta rede também é ou não pertença do Instituto Politécnico de Leiria, para saber se existem mais targets ou não. De uma forma geral, todos estes IPs que estão aqui presentes são endereços que, de alguma forma, têm serviços de mail configurados,
e que poderá ser útil no futuro para serem devidamente testados. Por isso, mais targets que nós temos aqui um conjunto de targets adicionais e sabemos à partida que estes targets são serviços de e-mail. Evidentemente que temos aqui, desde logo, dois. Este include spfprotectional.com e este include SPF Exlibris Group. São, mais uma vez, dois endereços pertencentes a domínios externos, e aqui não poderemos fazer qualquer tipo de validação sobre estes domínios, a não ser que estejamos ou tenhamos autorização para isso. Podemos colocar aqui na parte das parcerias, o protectionalclub.com já tínhamos incluído, fica também agora incluído aqui o de SPF do exlibrisgroup.com, ok? Pronto. E cá está, esta recolha constante de informação é extremamente útil. Vamos então verificar este nova gama de endereços, que é uma gama de endereços que ainda não tínhamos descoberto aqui. Por acaso 137, 239, ok? Vamos então tentar perceber se é uma nova rede que pertence ao IP Leiria ou se é uma rede diferente. Ora, vamos agarrar neste IP e o que vamos fazer novamente é o is. E analisando esta rede, verificamos que esta rede pertence a uma classe C, que neste caso específico pertence a outra instituição, FCCN. Então, nesta já não vai ser, estes endereços IPs já não vão ser possíveis de análise DNS. Mais uma parceria que acabamos de descobrir aqui, que o Instituto Politécnico de Leiria tem, neste caso, o FCCN tem a ver com a Fundação da Ciência e Tecnologia em Portugal, por isso está diretamente relacionado. Podemos rapidamente colocar toda esta informação como parcerias, mas é algo que depois, a nível de um possível pen test, só poderemos entrar em ação se tivermos devidamente autorização desta instituição. Ok? Ou seja, isto é extremamente relevante, fazer este levantamento para percebermos que tipo de autorização temos que solicitar e até onde poderemos ou não avançar após o passo 1, ou seja, a recolha pública de informação pode ser feita como foi apresentado no módulo 2 sem qualquer tipo de autorização, mas a partir da segunda fase, a análise já ativa de informação já requer a autorização devidamente assinada. Para além disso, temos ainda aqui mais 3 endereços novos, este 13, 161, 16 e o 51. Basicamente, todos estes endereços são endereços que pertencem a entidades exteriores. Vamos comprovar isso. Se verificarmos, este 13 pertence então aqui aos serviços da Amazon, ok? Mais uma vez, poderemos dizer que existe aqui uma parceria com a Amazon em que existem serviços adquiridos a estas instituições e iríamos, evidentemente, colocar os respectivos IPs associados, sendo que estes targets, a partir daqui, este 196, ora 196, 196, todos estes IPs estariam associados à parceria da FCCN, enquanto os outros estão associados este 13, este 16 e este 51
estão associados aos serviços da Amazon. Ou seja, rapidamente chegamos à conclusão que existem vários servidores de mail da FCCN, vários servidores de mail da Amazon e, na realidade, existe apenas um único servidor associado às redes internas da respectiva instituição. Pronto, e isto é extremamente relevante de fazer toda esta pesquisa e toda esta análise. Agora, um dos testes sempre também úteis de fazer é perceber se os servidores DNS estão protegidos contra a transferência de domínios. Para isso, podemos sempre, recorrendo aos serviços de DNS configurados pela própria instituição, utilizar então para fazer essa respectiva análise. Para isso, fazemos o DIG, forçando a utilização do DNS configurado pela instituição, ou seja, DIG o endereço IP configurado e utilizado pela instituição, solicitando a transferência do domínio com a opção AXFR-T AXFR, que basicamente o que ele vai fazer é fazer-nos passar por um servidor secundário e solicitando a transferência do domínio. Se ele não estiver devidamente protegido, iremos obter toda a informação relacionada com a configuração do domínio. Neste caso específico, vai estar devidamente protegido, transfer failed. No entanto, o teste deverá ser sempre feito com base nos vários servidores existentes. Ok? Não se fixando apenas no master ou no slave, vamos testar para todos os servidores, porque muitas vezes o que acontece é que é protegido apenas o master e o slave fica em formato de transferência aberta. Neste caso específico, ambos os servidores estão devidamente protegidos, mas é algo que também devem sempre fazer. Como devem imaginar, para não perdermos tempo, não vamos avançar com a análise agora individual de todos estes endereços IPs. Vamos avançar, ok? Mas o que teríamos que fazer num caso real era andar a fazer a resolução direta e reverse de todos estes IPs, com vista a tentar perceber quais os URLs que nós iríamos encontrar, ou seja, todo este processo teria que ser repetido, seguindo a sequência 1, 2, 3, 4, 5 e depois, ou seja, os 254 endereços aqui e depois aqui os 500, mais de 500 endereços, aqui também exatamente a mesma situação. Seguidamente, poderemos utilizar algumas ferramentas automáticas, duas delas bastante conhecidas, o Sublister, que, ok, por defeito não vem instalado, poderemos sempre fazer a sua instalação, sudo apt update para atualizar a lista de repositórios. Só rapidamente fazer aqui a nossa atualização da lista de repositórios para não haver problemas durante o processo de instalação. Ok, após o apt update estar terminado, vamos fazer então a instalação, apt install sublister e, já que estamos com a mão na massa, podemos de seguir, para além de instalar o sublister, instalar também uma segunda ferramenta, que é o Subfinder. São duas ferramentas extremamente úteis para fazer a análise e a pesquisa de URLs. Evidentemente, após termos a lista de URLs, teremos que fazer o processo de verificar se realmente esses URLs estão ou não a ser utilizados e, se estiverem a ser utilizados, verificar qual é o IP para o qual traduzem. Ok, após termos
termos a sua utilização, termos a sua instalação, a sua utilização é com o subfinder ou sublister -d e o respectivo domínio. Podem usar qualquer um deles, mais uma vez a ideia é utilizarem aquele que acharem mais pertinente, ok? Aquele com o qual vocês se adaptam melhor, ok? E agora eu vou aguardar que o processo termine para fazer o subfinder. Para utilizar o subfinder é exatamente igual, sudo subfinder -d e o respectivo domínio, e aguardamos pela obtenção das respectivas respostas. Ok, após termos resultados, reparem, neste caso específico, o que foi feito foi obtido um conjunto de URLs, neste caso específico são apresentados 665 URLs possíveis, e a partir desta lista o que temos que fazer é verificar se estão ou não a ser utilizados. Para isso, teríamos que passar individualmente a cada um dos respectivos URLs e solicitar a sua tradução para endereço IPv4 ou IPv6. Ok, neste caso específico temos que este URL é traduzido para este IP, sendo que associado ainda a esta localização permitiu-nos encontrar mais 2 novos URLs. E então o que teríamos que fazer era começar para além da lista que já tínhamos anteriormente. Caso já não existisse, o que iríamos fazer era adicionar a nossa nova lista, os nossos novos dados. E teríamos que fazer isto para toda a respectiva informação, sendo neste caso que este endereço ainda também traduz para estes 2 outros URLs, ok, que estão associados exatamente ao mesmo endereço IP, que neste caso específico é o 18. Ok? Acho que ativei. Ok. A seguir, iríamos continuar até que tivéssemos validado todos os URLs já encontrados. Não esquecer que tanto o Sublister como o Subfinder acabam por ir fazer utilizar a técnica numa pesquisa histórica, ok? Acabam por recorrer a algumas técnicas históricas de pesquisas de URL, sendo que alguns URLs podem já não estar a ser utilizados neste momento, ok? E por isso é que esta validação é extremamente relevante. Ou seja, irmos validando todos os URLs que nós encontramos para avaliar se são ou não URLs válidos. Cá está, novamente, aqui mais uma entrada ativa, e o que teríamos que fazer era validar todos estes URLs e quais os IPs para os quais eles estão a ser traduzidos. Isto é extremamente relevante para nós encontrarmos quais são os sites ou quais são os IPs onde as plataformas estão alojados, tendo em conta que, utilizando o conceito dos virtual hosts, podemos ter um endereço IP a alojar múltiplas plataformas web, e então é extremamente relevante nós termos informação relativamente a essas localizações e quais são os seus respectivos targets. Para além destas ferramentas a linha de comando, vocês podem usar muitas outras ferramentas, por exemplo, o Fierce é uma ferramenta que também pode ser utilizada, o DNS Map, DNS Recon, muitas outras ferramentas existem, o Amaz, acho que não está instalado, vou tentar. Pronto, existem muitas outras ferramentas e plataformas que vocês podem utilizar. Mais uma vez,
não são só estas que estamos a testar que são boas, é algo que vocês podem explorar e tentar perceber qual é a melhor ferramenta para que vocês possam utilizar. Para além disto, para além de ferramentas de linha de comando, podem usar algumas ferramentas que existem em plataformas web. Por exemplo, existe o Dig Online. Todas as tarefas que fizemos aqui manualmente vocês podem utilizar, por exemplo, nesta ferramenta em que podem colocar aqui o domínio. E podem então solicitar as várias transferências que são solicitadas e, como vocês podem ver, vai apresentar os respectivos resultados. E então tanto podem pedir o IP como podem pedir a tradução reverse dos respectivos IPs para que tentem perceber quais são os nomes que estão associados a cada um dos respectivos IPs. Para além desta plataforma do Dig Online, existem muitas outras plataformas, vamos falar só mais duas. O Robtext é uma plataforma que faz um pouco também desta recolha. Podem colocar então o domínio e solicitar a pesquisa da respectiva informação. Ok? Sendo que o que ele vai fazer é recolher informação sobre os DNS, aquela informação que nós também já vimos, sobre os DNS, sobre os servidores de mail, e vai tentar, para além disso, descobrir ainda mais alguma informação sobre outros possíveis URLs e combinações. Ok? Evidentemente, vocês podem dizer, mas o Sublister devolveu muito mais subdomínios. Sim, claro, mas como vocês podem ver é mais uma ferramenta disponível. Se ativarem, se fizerem um login gratuito, mais funcionalidades irão ter. Reparem que há aqui áreas que só são devolvidas com o login efetuado e, por exemplo, existe aqui uma área, ou poderá haver aqui uma área pertinente em que vocês descobrem que existe alguns aqui um domínio que nada tem a ver à partida com o IP Leiria, que é o academia.edu, que tem uma referência ao IP Leiria. Ora, isto é extremamente útil de ser pesquisado para perceber se de alguma forma estão a ser ou não utilizados sites ou referências à instituição que vocês estão a utilizar para fins de phishing ou para fins maliciosos, com vista a fazer essa respectiva avaliação. O que nós podemos fazer ao encontrarmos esta informação é avaliar a quem é que pertence este domínio, avaliar o tipo de informação que esta plataforma pode conter. Enquanto abre aqui o nosso site, podemos perceber a quem é que pertence esta respectiva plataforma. Ora, esta plataforma pertence a alguém aqui à Academia nos Estados Unidos. Aparentemente nada tem a ver com o IP Leiria, ok? No entanto, a informação que disponibiliza tem a ver com o IP Leiria e neste caso específico tem aqui bastante informação relativamente a áreas de atividade, eventualmente pessoas e documentos que estão associados. Ora, isto pode ser uma excelente fonte de informação adicional para descobrirmos mais targets, aqueles targets de pessoas que estejam associadas e eventualmente possíveis endereços de correio eletrónico, sendo que aqui, neste caso específico, vários ficheiros, ok? Neste caso relativamente a publicações efetuadas, e que pode ser extremamente útil para nós encontrarmos pessoas, cargos ou eventualmente informação
adicional sobre trabalhadores da respectiva empresa. Okay? Era uma questão de nós pesquisarmos e tudo isto é extremamente relevante para nós irmos tentar encontrar possíveis colaboradores da empresa e informação sobre essas respectivas pessoas que, se houver oportunidade ou se houver autorização para efetuar social engineer, poderá ser utilizada toda esta informação para essa finalidade. Para além deste site, temos ainda um site, viewdns.info, para além de muitos outros, que tem bastantes funcionalidades, todas elas relacionadas com o DNS, onde podem fazer tudo aquilo que fizemos manualmente na linha de comando com o DIG, fazer a análise reverse. Aqui temos um DNS report que vai fazer um conjunto de análises aos servidores DNS do ipleiria.pt, e o que ele vai tentar fazer é uma análise completa do estado de configuração dos DNS da respectiva instituição. No entanto, existe aqui um campo que é extremamente útil, que é aqui que vamos utilizar já de seguida, que é, pronto, cá está, este foi o relatório geral da configuração dos DNS. Poderá ser extremamente útil para nós percebermos áreas que não estejam devidamente configuradas e que, ao não estarem devidamente configuradas, poderão ter que ser armazenadas ou poderá ter que ser informação que vá direto a relatório. Reparem que neste momento de toda esta análise, informação para relatório, temos apenas esta parte da ofuscação. Tudo o resto é informação que é útil para análises futuras, ok? Evidentemente que não é problemático eu ter sites web, ok? Eventualmente o que poderá vir também aqui para a área de relatório serão a possível existência de cursos ou de URLs que não estejam a ser traduzidos. É uma questão de haver essa avaliação, ok? E no entanto aqui com este DNS check podemos também desde logo encontrar aqui pequenas imperfeições ou pequenos erros de configurações que poderão ou não requerer a inclusão dessa informação no respectivo relatório. Para finalizar então esta parte da análise do DNS, esta parte do IP History, é sempre importante percebermos qual foi o histórico dos endereços IPs utilizados pela instituição, com vista a perceber se, por acaso, não são encontrados aqui endereços IPs antigos, que neste momento deixaram de ser utilizados, mas que, de alguma forma, ainda pertençam à instituição. Neste caso específico, temos o 210, o 137, que pertencem às gamas que nós já descobrimos, que já temos o seu registro, e acabamos por não encontrar nada de muito relevante adicionalmente relativamente a esta situação. Mas, mais uma vez digo, poderemos sempre fazer mais um conjunto de testes para perceber a recolha de informação que existe na sua disponibilidade, perceber o que é que conseguimos ou não encontrar relativamente a toda esta configuração DNS. Mais uma vez, relembro, comandos existem muito, a ideia é explorarem, testarem e perceberem quais as melhores ferramentas que poderão ser utilizadas por vocês. A análise DNS. Acabamos por aqui a análise de DNS. Evidentemente que se tivéssemos que fazer uma análise completa, neste caso a ipleiria, teríamos que fazer aqui muito mais pesquisas, porque teríamos que avaliar todas estas resoluções de DNS, mas é com base nisto que é a análise DNS. No vídeo seguinte, procedemos para a utilização dos motores de busca.